neto de Esaú. Amaleque era o filho de Elifaz com a sua concubina Tímina, e ele se tornou um líder em Edom. Está lá em Gênesis capítulo 36. A primeira menção bíblica aos amalequitas é encontrada em Gênesis capítulo 14, versículo 7, do qual o texto diz que a terra dos amalequitas foi ferida nos dias de Abraão. Mas naquela ocasião os amalequitas ainda não existiam. Isso porque o autor de Gênesis utiliza os amalequitas apenas como uma referência. Normalmente os amalequitas eles viviam no deserto de Negueb, entre Berseba e Sinai. Está lá em Números capítulo 13. O livro de Samuel informa que o povo de Amaleque peregrinava desde Ávila até chegar a Sur, que é defronte o Egito. 1 Samuel capítulo 15, versículo 7. Salmos 83 vai dizer que vemos os amalequitas sempre são contados na Bíblia como os inimigos de Israel. Então você não pode ter alianças com aqueles que são inimigos de Deus. O primeiro confronto dos amalequitas e os israelitas foram e ocorreu em Refidim, no deserto de Sinai. Está lá em Êxodo capítulo 17. Devido a esse ataque, foi ordenado que o povo de Amaleque fosse destruído. Em Deuteronômio capítulo 25, foi contra os amalequitas que Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés elevadas, enquanto o povo de Israel prevalecia. Mais tarde, o povo de Israel se rebelou contra Deus e a liderança de Moisés, e tentou entrar em Canaã pela região sul. Naquela ocasião, eles foram massacrados pelos amalequitas em Ormã, está lá em Números capítulo 14. Os amalequitas também são mencionados no período dos juízes de Israel. Pelo menos 2 vezes eles fizeram aliança com seus vizinhos para confrontar os israelitas. Foi nessa época que Deus levantou Gideão e ele derrotou a todos no vale de Jezreel. Está lá em Juízes capítulo 6 e capítulo 7. No período da monarquia de Israel, Deus, através do profeta Samuel, ordenou que o rei Saul destruísse completamente os amalequitas e os seus despojos e as suas posses. Nada deveria ser poupado. E os israelitas foram proibidos de tomar até mesmo os despojos de guerra. 1 Samuel capítulo 14, 15. Mas Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Ele se recusou a matar o gado daquele povo e resolveu poupar a vida do rei. Coube ao profeta Samuel matar Agag e repreender Saul. O rei Davi também lutou contra os amalequitas. Foi Davi que conseguiu impor uma derrota esmagadora sobre aquele povo. Davi fez o que o frouxo do Saul foi incapaz de fazer. Os poucos amalequitas que sobraram foram abatidos no Monte Sir, durante o reinado do rei Ezequias. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 43. E uma das coisas que o Senhor ministrava ao meu coração, igreja, é assim, ó, no versículo 23, o Senhor falava assim para mim: Laís, toda vez que a igreja não obedece, ela está em rebelião. E aí o Senhor me lembrava, a palavra foi dita e foi declarada: abre a boca e repreenda ao rei. Abre a boca e repreenda ao rei, porque são covil que estão matando os profetas, são covil que estão matando os meus profetas. E por causa de o Senhor está falando, eu vou julgar. Não abriu a boca para falar, não abriu a boca para poder entregar, eu vou tirar as máscaras. E quem estiver ao lado, essas máscaras vão cair. Porque até quando você está tendo dó daquilo que eu não tenho dó? Até quando você vai ficar tendo dó daquilo que eu não tenho dó? Samuel foi levantado para repreender a Saul. O Senhor está falando, eu levantei você para poder repreender os reis. Eu te levantei para poder repreender os reis. Nós queremos e clamamos por avivamento, e o avivamento não vai chegar enquanto o altar não foi consertado. O altar tem que ser reparado. Por isso que o Senhor me lembrava novamente: orem pelo altar. Orem pelo altar, porque eu quero me mover. Eu quero descer nessa casa. Eu quero operar. Eu quero manifestar a minha glória. Mas eu não consigo por causa da idolatria. Samuel, ele vai repreender a Saul. Ei, Saul, Deus estava falando para mim: Samuel, Deus vai te
Samuel, eu me lembrei dos amalequitas, dessa casa de Saul, e pede para que ele acabe com todos os amalequitas, que não fique criança, que não fique despojo, irmã Miriam, que não fique o rei, que não sobre absolutamente nada. Samuel, ele vai dar o recado para Saul, e ele vai dizer: tudo bem, eu farei conforme a palavra do Senhor. Mas no coração dele, ele já não queria fazer isso, porque o pensamento de Saul, o coração de Saul estava num trono, estava numa cadeira, porque era melhor para ele estar sentado e achando que a presença de Deus estava com ele, e não estava, porque lá atrás ele já tinha desobedecido a Deus, porque ele obedeceu em partes, e o Senhor está dizendo: quando você não me obedece em partes, você está em rebelião. Como que você diz que ama a minha presença e não faz o que eu mando? Como é que você diz que ama a minha presença, que quer a minha presença e não faz o que eu mando? Aleluia. Aleluia. Nós queremos ver o poder de Deus, nós queremos ver Deus se revelar, mas com meio do pecado, com a idolatria enfurnada dentro da igreja, com divisões dentro da igreja, e o Senhor está falando: não falou, vou eu começar a tirar as máscaras, vou tirar as máscaras, porque o meu altar não vai ficar contaminado, o fogo vai purificar, como foi cantado. Aleluia. O fogo purifica, Aleluia. o fogo queima aquilo que não é dele. Aleluia. Só que a nossa omissão por cargos, por carteirinhas, porque eu sou isso, e porque eu sou aquilo, porque eu tenho cargo, eu não falo, eu vou omitir. No domingo eu estava sentada ali, o Senhor falou para mim: aquele irmão tinha que falar mais, e ele não entregou, foi omisso. Por que o povo está com medo de entregar por causa de uma liderança? Por que o povo está com medo de entregar por causa de uma liderança? Quem é o líder? Não foi ele que deu a vida por você, mas foi Jesus Cristo, o Nazareno. Até quando a omissão? Até quando vamos nos calar e ver o povo morrendo? Começa do altar a limpeza. Não adianta querer corrigir a ovelha se o altar não for consertado. Deus não mandou Saul corrigir a qualquer um. Deus mandou Saul corrigir a um rei, irmã Onésia. Samuel, Deus pediu para Samuel corrigir um rei. E foi Saul. Corrige a Saul. Corrige a Saul. Corrige a Saul. Lá atrás Samuel também foi levantado para corrigir Eli. Porque o sacerdote, irmã Miriam, sabia do que os filhos estavam aprontando dentro do templo. Em outras palavras, eles estavam fazendo sexo com mulheres dentro do templo. E o pai, sabendo, o pai se calou. O pai foi omisso. O pai não falou nada, deixou. Aí Deus tem que levantar, tem que ouvir a oração de Ana. Quando Ana vai dizer: tá bom, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Eu te devolvo. Samuel nasce, e Samuel vai ter que falar aquilo que ele não teve coragem de fazer. E pela consequência do erro, da omissão, porque Eli não falou nada, ele não corrigiu seus filhos, Deus matou. Olha só, nós estamos esperando o quê? Deus matar alguém? Para abrir os olhos, para poder acordar? O que nós estamos esperando acontecer? O que nós estamos esperando como igreja acontecer para que a gente fale: é verdade, eu deveria ter aberto a minha boca e eu não abri, com medo do rei, com medo da liderança. Medo do quê? Se eles não podem fazer nada por você. Medo da autoridade? Por que está com medo? E o Senhor está falando assim: comece a abrir a tua boca. Comece a abrir a tua boca, porque são covil aonde animais ferozes rodeiam. Por isso que nós não vemos a manifestação da glória de Deus. Quando nós não fazemos o que Deus quer, nós negamos a presença dEle.
nós vamos ser omissos? Até quando nós vamos ficar com medo? Até quando? Samuel, ele vai entregar o recado para Saul. E uma das coisas que me chamou a atenção é que Saul ainda ele teve a coragem de mentir. Só que antes de mentir para o profeta, ele mente para Deus. Não, mas eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. Fez aonde? Fez o que? Você não fez. Você é mentiroso. É um frouxo que deveria fazer o que Deus está pedindo e não faz. Não fez aquilo que Deus pediu para fazer. E como que nós vamos falar que nós amamos tanto a presença dele? Nós amamos o quê? Só os presentes? Só quando ele desce? Só quando ele batiza? Só quando ele se revela? Mas a palavra nós não amamos? A presença dele é a palavra. Então vai e fala. Saul vai mentir, vai dizer, não, eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. E uma das coisas que o Senhor falava ao meu coração, aí coisa errada não fica oculta. Eu não tapo, eu não passo panos quentes em pecado de ninguém. Eu não ponho panos quentes em erro de ninguém. É por isso que vocês não falaram, eu vou começar a tirar a máscara. E não adianta se escandalizar. Covil, são covil. Poucos o Senhor está falando que se escapa. Poucos se escapam desse altar. São covil. Sentam naquela cadeira como se fosse o rei e dizendo, aqui eu faço e eu mando. É por isso que o Senhor está dizendo, eu vou tirar as máscaras. Eu vou tirar as máscaras. Nós temos que ser crentes inconformados. Como é que o Senhor se revela em todos os cultos? E num culto de domingo, muitas das vezes, para quem é espiritual, está entendendo o que eu estou dizendo. O culto está travado. O culto está travado, irmãos. Como é que nós podemos conformar de sentar numa igreja dessa e ver as coisas erradas? E ver que o culto não está andando e ficar calado? Ou nós amamos, amamos a presença do Senhor, ou nós temos parte com Ele, ou vou falar bem rasgado, ou nós temos parte com Satanás, porque não é possível um negócio desse. E o Senhor era muito claro comigo. Eu falei há um tempo lá atrás, fala Jeremias, fala Jeremias, fala Jeremias, fala, porque eles não vão prevalecer contra você. Eles não vão se levantar contra você. Querem te tirar, podem te tirar, mas eles não prevalecerão contra você, Jeremias. Eu falo, Senhor, por que essa palavra? Porque se calaram, não falaram. Então agora tem que levantar Samuel para poder corrigir o rei. Não falou, vou tirar o teu reinado. Está se achando tão bonzão? A boa zona, eu tiro. Porque fui eu que dei. O que você tem? Se não, tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. O que nós temos se foi Ele quem nos deu? Saul vai mentir. E ainda na maior cara de pau. Ele achou que o pecado dele ficaria oculto, irmã Onésia. Mas aí Samuel falou assim, mas espera aí, que balido de vacas é esse? Que balido de vacas é esse? Que balido desses animais? Espera aí, ô Saul, você não fez tudo conforme a palavra do Senhor? Não, sim, eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. E os espojos? Que não era para trazer nada, por que você trouxe os espojos? Não, mas ainda eu poupei ainda o melhor do rei ainda, irmã Maria. Eu trouxe o rei para dentro. Você trouxe ainda o anátema para dentro. Você trouxe o pecado para dentro do arraial do meu povo. O meu povo então quer dizer que está adorando o meu nome junto. O meu povo está adorando o meu nome junto com o pecado, junto com as coisas erradas, do qual eu pedi para tirar e não tirou. Uma casa dividida, a Bíblia vai dizer que não subsistirá. Reinos divididos não subsistirão. A casa está dividida, só não percebe quem não quer. A casa está dividida, é um joguinho, é uma
panela do inferno que nós somos o melhor. Não, eu sou o melhor. Que panela do inferno é essa? Aleluia. Que panela do inferno é essa? Que divisão do inferno é essa? Por que não mata o anátema? Por que está com dó de tirar? Por que está com dó de entregar? Por que está com dó de falar para o covil? Porque é isso que o Senhor queima no meu coração. Covil, povos se escapam. Povos se escapam. São covil. Sentam na cadeira achando que podem mandar. Mandar no quê? Covil. Animais ferozes que tragam. Eles vão tragar as ovelhas. Até quando? Até quando? Até quando vamos ver tudo isso e vamos ficar com a boca calada? Sabe o que Samuel fez? Samuel falou assim: peraí, será que o Senhor ele tem mais prazer em outras